Paz, agora tá com som. Boa noite, graça e paz a todos, que Deus possa estar nos abençoando poderosamente mais esse dia, né? Hoje um pouquinho diferente, nosso culto seria ontem, quarta-feira, mas tivemos aí alguns imprevistos, algumas situações, e foi preciso nós estarmos transferindo para hoje. Mas o importante é estarmos juntos, o importante é podermos meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Então seja muito bem-vindo, boa noite a todos que já vão se chegando por aí, para que juntos possamos ter um tempo aí muito abençoado, um tempo muito agradável na presença do Senhor, para louvar e engrandecer a Ele, que é digno, né? Como acabamos de engrandecer ao nome do Senhor. Hoje nós já estamos aí, né? Já agosto já tá que tá, né? Os dias já estão passando, os dias já estão chegando e é sempre gostoso lembrarmos que a partir do mês de setembro nós começamos um período de campanha de missões nacionais, né? Tivemos um período aí que já encerramos campanha de missões mundiais, não encerramos, paramos a campanha, mas missões continuam, então é sempre importante você estar orando. E agora, em setembro, nós iniciamos então um mês aí de, né, um período de campanha de missões nacionais, onde vamos ter todo o relatório. Com certeza o pessoal já está aí preparando uma campanha muito abençoada, muito gostosa, para que podemos, né, saber tudo aquilo que tem acontecido no campo e ser abençoado. Então, pensando nisso, até chegar, né, o setembro, que é a nossa campanha, eu quero começar a compartilhar com os irmãos algumas as músicas das campanhas de missões que passou. Vamos pensar hoje na campanha de 2020. Você lembra da música oficial da campanha de missões nacionais de 2020? Então eu gostaria de hoje estar aí compartilhando com os irmãos, próxima quarta-feira também, vamos sempre assim, até
temos aí a música da campanha oficial, que com certeza na primeira quarta-feira de setembro nós já vamos estar aqui, voltando com mais relatório, com mais coisa, então com certeza vai ser um tempo. Então vamos ouvir então o tema da campanha de missões de 2020. Vida
maravilha. Que bom, né? Que bom podermos relembrar de campanhas, de louvores que alegram o nosso coração e podemos refletir em tudo aquilo a qual Deus é, em tudo aquilo a qual Deus ministra, né, aos nossos corações. Então, desde já, né, o nosso convite é para que você, para que todos nós, né, no caso, né, todos nós possamos começarmos a pensar em missões, pensar nesse período que com certeza vai ser um período muito, muito abençoado, um período que nós gostamos muito, muito, né, de participar de missões, de poder louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor. Então eu já quero poder aquecer o teu coração relacionado a missões nacionais. E nós temos, né, um presente de Deus, né, um privilégio muito grande. Eu falo que esse privilégio ele é estendido a muito. Primeiro porque nós temos, né, junto conosco, o coordenador da Junta de Missões Nacionais aqui no estado de São Paulo, que é o pastor Helder, né, ele coordena aí todos os missionários do estado de São Paulo, e para a gente é um privilégio, um apaixonado por missões, por almas, como todos nós, e a gente sempre tem um privilégio de poder aprender com ele, sugar um pouco dele, né? Que é sempre muito bom. O pastor Helder, além de tudo, é um amigo muito pessoal, alguém que tem nos abençoado muito. Então, desde já, vai aquecendo o teu coração, vai já orando, já vai preparando a tua oferta, preparando em pensamento, né, como vai ser, né, na campanha de missões mundiais nós tivemos aí alguns irmãos, algumas coisas novas surgindo, quem sabe agora com missões nacionais, tantas outras, né, desafiar, quem sabe aparecem mais alguns quadros, né, feijoadas, empadões e tantas coisas que podem acontecer, que com certeza vai ser bênção. Então é a oportunidade que nós temos, né, de celebrar, de investir em missões e poder ter um tempo muito agradável. Mais uma vez, declaro para os irmãos, ontem nós não tivemos nosso culto, com alguns problemas técnicos, né, pessoais meus aí, mas hoje queremos estar juntos. E a gente tem vindo falando um pouco sobre igreja. Eu quero continuar nessa tônica, mas saindo um pouquinho fora, né, da instituição, olhando um pouco para a nossa vida, olhando um pouco realmente para o nosso dia a dia, para a nossa vida em coisas básicas. Às vezes são detalhes que fazem toda a diferença e é isso que eu quero conversar com os irmãos. Hoje eu queria conversar sobre o rei Asa. Para os irmãos que não sabem, nós fazemos, né, um devocional todos os dias diário com o grupo Viver e Reviver, que é o nosso grupo aí, né, dos nossos idosos, com muito carinho, a gente tem aprendido muito com eles. Então, tanto eu e o pastor Helder fazemos todos os dias, estamos fazendo agora, terminamos Êxodo, agora estamos fazendo em Romanos, tem sido um tempo muito gostoso. E de segunda a sexta-feira eu faço também um devocional na minha página do Facebook. Eu comecei a pensar, né, poxa, eu nunca fui muito fã desse negócio, todo mundo que me conhece sabe, sempre eu fui para Facebook para olhar trilha, mato, caminhão, rir de algumas coisas. Eu falei, poxa, por que não? Então, de segunda a sexta-feira, né, eu faço lá o devocional às 7h30 da manhã. Né? Todos os dias não, né? De segunda a sexta, às 7h30 da manhã, eu entro ao vivo para poder participar, para poder trazer uma palavra, aquilo que Deus coloca no nosso coração, e adotei o livro de 2 Crônicas, para estarmos meditando todo dia. Tem sido um presente de Deus, né? Porque meus familiares entram, né? Tios, tias, madrinha, padrinho, é uma maravilha. Meus amigos de Simonés, olha que bênção, gente. Então, tem sido um tempo muito gostoso. Se você tiver a oportunidade de acompanhar, com certeza também é bênção. E nesses devocionais, a gente estava pensando um pouco no rei Asa, né? Então, já convido você aí, que está com a tua Bíblia, abra lá em 2 Crônicas, capítulo 14. Mais uma vez, né? Todos bem-vindos, boa noite a todos os irmãos que já estão por aí, para juntos podermos ter esse tempo muito agradável. E eu quero então compartilhar com os irmãos aqui 2 Crônicas, capítulo 14. Eu quero a gente começar a ter um novo formato no culto de quarta-feira. Tem um pastor da PIB de Mauá, ele faz lá, eu acho muito legal, até elogiei ele, que ele faz toda quarta-feira é uma quarta teológica.
E a gente pensar em algo assim, né? Realmente poder mergulhar um pouquinho mais na palavra, aquilo que tem, com certeza, a partir do momento que mergulharmos mais na palavra, a partir do momento que conhecermos mais do Senhor, automaticamente nós vamos, a nossa fé, né? Porque a fé vem pelo conhecer e conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus. Então, quanto mais nós conhecemos, mais fé nós temos. E quanto mais fé nós temos, nós vamos ter a opção de agir então pela fé. Muitos de nós sabemos que Asa foi um rei, né, do reino de Judá, que começa muito bem, teve um começo, podemos dizer assim, um começo realmente notável, significativo, mas um fim trágico, um fim realmente desastroso, um fim um pouco complicado. Mas eu quero ler então do versículo capítulo 14, versículo 1 ao versículo 5, que vai dizer assim: Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de toda a cidade de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Então nós vemos aqui que Asa começa o seu reinado muito bem, né? Começa de uma forma, podemos dizer assim, bem notável, né? Por alguns anos, alguns vão dizer que a maior parte, né, diz que seu reinado foi 41 anos, mas a maior parte do seu reinado, ele tem essa decisão de buscar o Senhor, de agir, de realmente buscar uma direção, de tirar tudo aquilo a qual o povo estava distante, né, de buscar a Deus, de honrar o Senhor. Então ele faz o que é bom aos olhos do Senhor, ele tira os altares, muito o que estava acontecendo totalmente diferente no reino de Israel, totalmente ao contrário, o povo buscando, o povo ali, né, numa idolatria muito complicada. Asa já vem de uma forma diferente, buscando o Senhor. E analisando alguns textos, você está aí comigo, ou você pode anotar, mesmo Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 15, e o versículo 12, olha o que diz o versículo 12, vai dizer assim: fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Mas sabe como começa esse reinado de Asa? De realmente chamar o povo, de falar, olha, está errado até então. Da forma que estava fazendo, não era a melhor forma, não estava agradando a Deus, Deus não estava sendo glorificado, e nós estávamos aí sendo até mesmo castigados pelo Senhor. Então, vamos fazer as coisas direito? Vamos realmente voltar a fazer um acordo, buscar o Senhor, buscar aquilo que Deus tem. Só que a gente precisa perceber que isso estava vindo de uma cultura, né? Estava vindo de uma forma que muitos, né, outros reis haviam feito, outros reis, né, quando começa no 14, que descansou o seu pai, e aí Asa começa a trazer um novo reinado, a trazer o povo, só que o povo estava vivendo, buscando outros deuses, buscando idolatria, e isso era até questão de recursos. E quando a gente faz uma reforma, quando a gente faz uma mudança, isso gera alguns incômodos. Não tem como nós queremos transformação, queremos mudança, às vezes nós queremos algo novo, mas não queremos passar pela transformação. E não tem como, se nós queremos, tanto falando da igreja, falando da nossa vida, da nossa família, passar por uma transformação, é que a gente brinca muitas vezes, precisa ter um processo de de fisioterapia, e ali a gente vai começando aos poucos, com os movimentos poucos, né, lidando com aquilo, e indo pouco a pouco. Isso primeiro tem que haver uma decisão, e foi o que Asa fez aqui no capítulo 15, versículo 12, 2 Crônicas, realmente chamou o povo e fez ali um pacto, fez um acordo com eles, de realmente poder estar com o Senhor, de realmente poder viver com o Senhor, realmente de assumir, né, a questão com o Senhor, de buscar ao Senhor agora, de poder viver aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. E a gente sabe que isso não é fácil. E com certeza, né, a gente não pode afirmar, mas podemos dizer que, obviamente, ele foi criticado. Peraí, mas até então a gente estava assim, porque agora quer mudar? Sempre foi assim, mas sempre foi assim. Até queria estava agradando ao Senhor, porque querendo ou não, ele começa a derrubar os seus altares,
E cada altar, alguém ganhou alguma coisa para colocar aqueles altares. Esses altares tinham as pessoas que faziam manutenção, alguns estudiosos vão dizer que tinha sacerdotes que viviam através deles, sacerdotes que realmente tinha algum tipo de recurso, ou de repente, mesmo que não tenha um recurso financeiro, mas tinha uma questão emocional, estava envolvido de alguma forma com aquela situação, e ele começa a mudar, né? Asa muda tudo aquilo, então aqueles deuses já não existiam mais, as pessoas que seguiam aquele Deus tinham que parar, agora não é esse Deus mais, não vai ter que mudar, vai ter que passar por uma situação. Então, diante dessa reforma, ele passa por algumas situações. Com certeza, pessoas ficaram insatisfeitas, pessoas ficaram chateadas. Mas é muito interessante porque, deixa eu ver aqui o versículo 5, que nós lemos do capítulo 14, o versículo 5 vai dizer assim: retirou os altares e os altares de incenso e de toda a cidade de Judá. E olha o que diz o finalzinho: e o reino esteve em paz durante o seu governo. Mesmo com todas essas mudanças, mesmo com todas essas questões, mas fazendo algo baseado no Senhor, querendo agradar ao Senhor, buscar ao Senhor, Deus trouxe paz. Deus trouxe realmente um momento de paz sobre o reinado de Asa, porque Deus estava cuidando, porque Deus não foi o convidado, Deus não foi chamado simplesmente para ser convidado, sabe aquele convidado que fica ali e é servido? Não, Deus foi convidado para ser o rei, para reinar, para realmente manifestar. Os passarinhos estão aqui fazendo um coro atrás, né? Isso é benção. Então, Deus veio realmente para reinar. Deus veio para mover, para ser o dono da obra. Não simplesmente para ver o que estava acontecendo. E aqui a gente vai perceber que as coisas não são tão simples. Porque quando nós chegamos, mesmo no capítulo 14, no versículo 9, nós vamos ver que essa atitude de Asa é colocada à prova. Né? Vem a prova sobre ele, onde diz que o tipo marchou contra ele com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros. A Asa tinha, se nós voltarmos, vamos dizer que Asa, o versículo 8 vai dizer que Asa tinha um exército de 300 mil homens. E esse tipo vem com 300 só de carros, só com 300 carros, né? E vem com 1 milhão de soldados. Então, assim, a gente vê a proporção. Então, a fé dele aqui, porque quando nós tomamos uma decisão de buscar o Senhor, de ter o Senhor na nossa vida, de o Senhor reinar, realmente trazer Senhor reina na minha vida, que tu és rei, tu és o primeiro, maravilha, isso é bom, mas nós não podemos tirar da nossa mente que em algum momento você vai passar por uma prova, por um teste de fogo. Podemos pensar assim: é Deus nos provando? Não sei, pode ser. Pode não ser, pode. A vida nos proporciona isso. A vida já é comum. Se é Deus ou se é simplesmente um fruto do acaso, essas coisas vão acontecer, porque a Bíblia vai dizer que no mundo nós teremos aflições. Existem algumas coisas que são comuns a todo ser humano. Então, Asa passa por esse teste, e algo que é muito interessante, porque do versículo 6 ao versículo 8 do capítulo 14, vai dizer que Asa, né, construiu cidades fortificadas, né, ele soube aproveitar esse período de paz e construiu, né, ninguém entrou em guerra com ele, então quando ele estava em paz, ele estava simplesmente se preparando os seus soldados, preparando as cidades, preparando tudo aquilo que ele poderia construir, então, muita coisa. Tinha os seus soldados, escudos, versículo 8, né, que nós lemos, diz que ele tinha 300 mil soldados equipados com escudo, grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim armados com escudo, pequenos e arcos. Todos eram valentes, homens de combate. Então ele tinha tudo isso. Ele tinha, vamos dizer assim, um pessoal ponta firme com ele também. Podia ser pouco, mas era um povo ali que vamos guerrear. Mas aí é onde vem, né, o grande teste, onde vem a grande maravilha. Por quê? Porque Asa decide não confiar no seu exército. Asa decide não confiar nas fortificações da sua cidade. Asa decide não confiar nas armas que o seu exército tinha. Ele decide por confiar no Senhor. Ele coloca a sua confiança em Deus. Não nos recursos que ele tinha, não na força que ele tinha, não no equipamento. Olha o que diz o versículo 11. Então, o versículo 11 do capítulo 14. 2 Crônicas 14, no versículo 11 diz assim: então Asa clamou ao Senhor,
o seu Deus. Eu gosto muito da expressão quando a Bíblia traz isso. A Bíblia faz meio que essa redundância, né? Que ele clama ao Senhor. Qual Senhor? O seu Deus. E olha a oração que ele faz. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixe os homens prevalecer contra ti. Asa decide deixar tudo aquilo que ele tinha de lado, tudo aquilo que ele tinha colocado, tudo aquilo que de repente ele pudesse se apoiar, ele deixa de lado para confiar tão somente no Senhor, para crer que o Senhor poderia trazer o recurso necessário. Ele tinha uma forma de repente combater? Tinha. Ele tinha recursos? Tinha força? Tinha. Por mais que de repente o exército não pudesse ser a mesma quantidade, mas quantas vezes foram para a guerra assim? Mas ele decide não, ele não decide não confiar naquilo, ele decide confiar no Senhor. Né? Então, todo aquele período de prosperidade, todo aquele período de graça que ele tinha ali, agora ele coloca isso em teste também. Aquilo vem como teste, vamos ver se eu creio mesmo. Então eu vou confiar que Deus vai agir, que Deus vai mover. Então ele creu no Senhor. E a petição ele era para que Deus pudesse guardar, para que Deus pudesse agir. E a fé dele é recompensada. A fé dele é recompensada porque vai dizer no versículo 12, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram, e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerá. Deus dá vitória. Deus honra a sua fé. Deus recompensa a sua confiança. Percebe como Asa começa muito bem? Asa começa de uma forma, você fala, poxa, esse cara é o cara. Esse é o rei, esse é o líder que eu gostaria de ter. Um homem que confia e aonde vem a resposta, e realmente é um exemplo. O início do reinado de Asa é um exemplo. Olha o que diz no capítulo 15, quando ele volta dessa guerra, quando ele volta de tudo, no versículo 15, versículo 1 e 2, vai dizer assim, Azarias vai dizer, né? Diz assim, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odete. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscar, ele deixará que encontre, mas se o abandonar, ele o abandonará. Então havia uma condição, Asa e todo o povo. Se vocês forem com Deus, se vocês confiarem em Deus, Deus garante a vitória. Deus estará com vocês. Agora, se vocês abandonar, né? E aí vai dizer ainda no versículo 7 do capítulo 15, mas seja forte, não desanime, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então a questão era, olha, se vocês estiverem com Deus, Deus estará com vocês. Se vocês estiverem com Deus, Deus garantirá a vitória, Deus recompensará. Mas está dizendo, olha, Asa e todo o povo, isso não é tão simples, isso não é, olha, não, beleza, vamos estar aqui, vamos esperar ver o que aguarda. Não. No versículo 7, ele continua dizendo, olha, Asa, mas contudo seja forte e não desanime. Não desanime. Seja forte, porque o trabalho de vocês... E qual que é o trabalho? O trabalho não é aquilo que fazemos ou não para o Senhor. Não é essa a ideia. Mas a ideia, é o trabalho de confiar, de crer, de nos fortalecer, de não desanimar, de permanecer ali forte no Senhor, crendo que Deus vai agir, crendo que o Senhor é o poderoso, realmente depositando a nossa confiança todo dia nele e a ele a cada momento. Então era isso que o profeta estava dizendo, era isso que esse mensageiro estava dizendo a ele. Então até então Asa já tinha. O problema é que acontece muito conosco, que nós temos o Senhor, nós confiamos, vemos a mão de Deus, vemos a ação de Deus, mas parece que no momento de pressão, no momento de uma situação atípica, parece que, como diz a galera de atual, né? Parece que dá um bug na nossa vida e esquecemos de quem é. Porque nós sabemos que realmente a fé, a confiança geram muitas coisas, geram muitas oportunidades, mas através de quanto mais exercitamos a nossa fé, quanto mais estudamos, muito também vai vir as nossas aflições. Não só nós, mas com todos. E aí é o momento onde precisamos parar e tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado no período de crise. Sim, é verdade. Mas eu não creio que só no período de crise. Porque às vezes no período de crise a gente ainda tem algumas situações. O problema é quando as coisas vão acontecendo muito devagar e nós não percebemos.
Então eu acho que na nossa vida existe um momento que precisamos parar para avaliar. Peraí, como que eu estou? Sabendo nada, peraí, deixa eu parar agora e avaliar. Peraí, como está a minha vida com Deus? Como está a minha vida com minha esposa, com meu esposo? Como está a minha vida com meus filhos, com os meus pais? Porque muitas vezes nós não percebemos, mas vai criando uma lacuna, vai criando um distanciamento, e o mesmo acontece com Deus muitas vezes. E aí quando as situações vêm, nós não sabemos o porquê Asa toma a atitude que toma no capítulo 16. Nós não sabemos, já vamos lá então agora para o capítulo 16. Porque Asa entrou numa crise, né? A crise veio um momento difícil, veio uma situação difícil que colocou fim à fé de Asa. Se depois Deus perdoou, alguns estudiosos vão entrar que não, que Deus... Mas a questão não é, a questão é o que aconteceu no ato e tudo o que vem acontecendo. Então, aqui no capítulo 16, vai dizer, né, no versículo 1, no 36º ano do reinado de Asa, 36 já, né, já no finalzinho, ele vai reinar aí mais 5 anos, né, que ele vai até 41. Então diz que no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, o rei de Asa, nem sair de lá. O rei de Judá e nem sair de lá. Então, Baasa vem e cerca Asa. Ele fica cercado, ele fica ali meio que acuado naquela situação e fala, peraí, e agora? O que vai acontecer? Então, Asa tem uma grande ideia. Asa lembra que do período de paz, Asa construiu um império, tinha muito ouro, né, muitos tesouros, muita prata, ele conquistou muita coisa, ele tinha muitos recursos. E o que ele faz com isso? Ele fala, já sei o que eu vou fazer, vou arrumar um aliado. Então ele manda uma mensagem a Ben-Hadad, né, rei da Síria, e diz, olha, ali da região, né, algumas traduções vão dizer ali de Damasco, aquelas questões ali. Então, ele fala, olha, vem me ajudar que eu vou dar isso. Meio que um suborno, né? Porque até então Ben-Hadad era aliado de Baasa. Mas agora Asa ofereceu mais e quem pagar mais leva. Então, como Asa pagou mais, Ben-Hadad vem e destrói ali, fez todo aquele processo que todo o texto vai dizer, depois os irmãos quiserem ler, pode ler 14, 15 e 16 de 2 Crônicas, que você vai entender melhor todo esse contexto. Então, Asa entra nesse processo, né, e cerca ali Asa, cerca toda a situação, e Asa se sente acuado. Então, ele precisa resolver aquele problema, ele precisa resolver aquela situação, e aí ele decide por não confiar no Senhor. Então, ele falha em não confiar no Senhor, né? Eu coloquei que essa falha em não confiar somente em Deus nos tempos de necessidade foi severamente reprovada. Então ele decide por não confiar e faz. Aí quando nós chegamos no versículo 7 a 9, vai dizer assim, ó, do capítulo 16, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7 a 9, que diz assim, naquela época o vidente Anani veio dizer a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele não entregou em suas mãos? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Eles dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar a guerra. A partir daqui a sorte de Asa muda. Porque ele decide confiar na sua força. Ele decide confiar naquilo que ele tem. Esquece Deus. E com todo o seu recurso, então ele busca ajuda ao rei. Então Anani, né, vem com ele dizendo, olha, quando foi com os etíopes, que também não era um exército forte, Deus não deu a vitória? Você confiou em Deus, Deus deu a vitória. E por que agora você esqueceu do Senhor? Por que agora você esqueceu de Deus e buscou ajuda ao rei da Síria? Sabe que agora você viverá em guerra. Né? Etíope veio, tirou Baasa dali, né? Asa, podemos dizer assim, saiu vitorioso, mas não era a vitória a qual Deus queria. Então, no momento que Asa demonstra uma fraqueza, né, do seu exército, não confia no seu exército, mas confia em Deus, ele é forte, ele vence. Agora, no segundo momento, onde ele usa o seu recurso, as suas questões, ele vence também a guerra, mas ele não vence. Porque ele tem a reprovação de Deus. Deus já não estaria mais ali com ele.
Então, em lugar de se humilhar perante Deus e pedir a ajuda de Deus, ele prefere se humilhar diante de Ben-Hadad. E é aqui que nós pensamos, isso continua, porque Asa depois não volta mais a confiar no Senhor, tanto que ele fica doente. Alguns vão dizer que ele teve uma doença chamada elefantíase, e mesmo assim ele não confia. A nossa tradução vai dizer que ele procura e ele confia aos médicos. Alguns estudiosos vão dizer que esses médicos eram videntes, curandeiros, né? Eram curandeiros que ele foi atrás para fazer e ele morre por causa da doença, por não confiar no Senhor. E a lição que eu tiro para nós é isso, irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado, porque alguns momentos de fraqueza nós temos a ideia de confiar nos nossos recursos. Por muitas vezes nós oramos ao Senhor pedindo emprego, pedindo de repente alguma questão que possa nos auxiliar, a qual Deus vem entrar com provisão. Deus entra com provisão, Deus ajuda, Deus move, mas no momento de bênção, no momento de paz, no momento de prosperidade, parece que nós esquecemos daquilo que Deus fez, nós esquecemos da ação de Deus, e aí queremos confiar nos nossos recursos. Queremos confiar no nosso trabalho, queremos confiar no nosso dinheiro, no nosso investimento, na nossa reserva, na nossa força, na nossa saúde. E esquecemos que quem deu foi Deus. E não podemos confiar nisso porque a mesma forma que pode vir, pode ser tirado aquilo, né? E a gente aprendeu muito isso com a pandemia, né? A gente fala, eu estou sem tempo. Aquilo que é prioridade para nós se torna tempo. E muitas vezes, como igreja, nós estamos como igreja, vamos dizer assim, como indivíduo, não como igreja local, mas temos deixado a palavra de lado, a oração de lado, porque entendemos que outras coisas são prioridades. Mas quando Deus se torna prioridade para nós, a sua palavra se torna prioridade. Quando Deus é prioridade para nós, a oração se torna prioridade. Mas não só no momento quando de repente estamos doentes ou de repente estamos precisando muito de uma bênção, como nós comentamos domingo, né, Jorão, que precisou de Deus, vai atrás. Agora, quando não precisava, só ia até Deus quando a barriga doía. Agora, nos demais momentos, ele fazia como bem entendia, buscava os seus deuses, os seus profetas, aqueles que estavam distante do Senhor. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e avaliar aonde está verdadeiramente a nossa confiança. Porque, de repente, lá no início da nossa carreira cristã, de repente, lá no início da nossa vida cristã, de repente, no início desse ano, a situação era uma. É como nós podemos parar e pensar na forma de pandemia, que quando iniciou a pandemia, a gente tinha todo um cuidado, ou muitos tinham todo um cuidado, e parece que depois de mais de um ano e meio, não sei se já está dando isso, mas quando você já percebeu como muitas pessoas baixaram a guarda, e se posso falar isso, e creio que os irmãos da saúde também vão me apoiar, irmãos, ainda não é hora de baixar a guarda. Ainda não é hora de baixar a guarda. A pandemia ainda está muito viva, infelizmente, o vírus ainda tem ceifado muito, muitas vidas têm sido tiradas, e não é só, né, quando a gente conversa com o pessoal da saúde, não é só de vidas que são tiradas, claro, vidas que são tiradas não tem retorno, não tem o que se fazer, mas quantas pessoas estão com sequelas sérias a respeito disso? Então, todos os cuidados precisam continuar, do mesmo que nós fazemos lá no início, precisamos continuar fazendo, porque assim, se não fizer bem, mal também não, mas eu tenho plena convicção que vai fazer muito bem, porque precisamos estar guardados, precisamos estar protegidos, e assim é na nossa vida cristã. O que fazíamos há um tempo atrás, ou no momento da aflição, no momento da dificuldade, no momento da prova, precisamos continuar fazendo. Quando vier a bênção, quando vier a paz, quando vier um momento de tranquilidade, precisamos continuar confiando no Senhor. Porque é muito importante começarmos bem, mas é mais importante terminar bem. Asa começa bem e termina mal. E se você tivesse hoje, se hoje fosse o nosso fim da nossa carreira cristã, como seria a avaliação? Começamos bem e como estamos terminando? Glória a Deus, que eu creio que nós ainda teremos tempo de voltar à palavra, de buscar, por isso que a gente quer, nos cultos de quarta-feira, mergulhar mais na palavra, mergulhar mais nos textos, realmente poder conhecer para que isso venha nos levar a conhecer mais o Senhor, esse conhecimento nos gere fé, e essa fé nos leve a tomar atitudes pela fé, confiando na ação e no mover de Deus. Então, irmãos, quero convidar para que nós possamos a cada dia mais
Crê no poder e na ação de Deus. Crê no mover do Senhor sobre as nossas vidas, porque é o que importa para nós. Não é simplesmente começarmos bem, mas é vivermos bem com o Senhor. E estar bem com o Senhor não quer dizer que de repente eu vou estar bem nas outras áreas. De repente nós vamos ter lutas, de repente termos guerras, mas o importante é estar bem com o Senhor. Então que nessa noite nós possamos pensar em quem temos confiado, a quem temos depositado a nossa confiança. Que possamos pensar nisso com muito cuidado, com muito carinho, né, e realmente viver o querer do Senhor. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos guardando. Vamos orar? Eu quero orar com você, pedindo a Deus graça sobre as nossas vidas, pedindo ao Senhor que Ele possa verdadeiramente continuar movendo em nós, movendo através de nós, para que realmente o nome dEle venha a ser glorificado e exaltado a cada dia, através das nossas vidas, através do querer e do agir dEle, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero mais uma vez, ó Pai, colocar as nossas vidas no Teu altar de graça, pedindo a Tua direção, pedindo a Tua glória. Nos ajude, Pai. O desejo de hoje, através desse texto, é que possamos parar para refletir. Sabemos, ó Pai, que Asa, quando houve a repreensão, ó Pai, de Anani, ele, ó Pai querido, ele se revolta, ele manda prender, ele não aceita a correção, ele não aceita, ó Pai, aquilo que realmente o profeta estava dizendo. Pai, que Asa teve uma oportunidade, um momento de arrependimento. Asa teve a oportunidade de reconhecer o seu erro e não o fez. E nós, ó Pai, por diversos momentos também temos tido essa oportunidade. E nos ajude, ó Pai, a não nos revoltar, a não querer repreender, a não querer distanciar daqueles que de repente nos exortam. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor usa muitos para nos exortar, para que juntos possamos crescer, para que juntos possamos ter a Tua direção. Então nos ajuda, Pai, a viver o Teu querer. Nos ajuda no dia de hoje a fazer uma reflexão sobre as nossas vidas e a poder entender o Teu querer e a Tua vontade para nós. É que eu quero orar ao Senhor, pedindo a Tua direção e a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Um restante de noite aí na presença do Senhor e que Deus continue nos guardando aí, em nome de Jesus. Beijo teu coração, fique com Deus em nome de Jesus. Tua presença em mim guia o meu viver, em Tua palavra poder, restauração e redenção. Certo se fez, mesmo sem dúvida.